nós vamos fazer história, que é os sujeitos da história. Esse assunto fala sobre nós também, que hoje a história, ela também é feita por nós, né? Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas elas só achavam veracidade na história quando elas achavam documentos, como é que eu posso dizer? Documentos que comprovassem aquela guerra, aquele acontecimento, aquele fato, né? E hoje em dia vocês vão ver aí, porque vocês vão precisar ler antes, né? E hoje em dia a gente aprende que estudar as experiências e interações humanas no decorrer dos tempos é o trabalho do historiador. O historiador, ele não só estuda hoje papel, foto, né? Ele vai pesquisar bem direitinho o que aconteceu naquele tempo, né? E o que nós estamos vendo também no nosso livro, que são as fontes históricas, que por muito tempo, até o início do século XX, só os textos escritos oficiais que tinham autenticação dos historiadores, eram considerados fontes históricas, né? Hoje não. Hoje ocorreu uma mudança nesse pensamento. O documento escrito oficial, ele perdeu seu papel de única fonte. Ele ainda é uma fonte histórica, é claro, né? Um papel escrito oficial. Mas hoje também tem outras fontes levadas em consideração, né? Qualquer vestígio deixado por uma sociedade, deixa eu ver aqui. Qualquer vestígio deixado por sociedades humanas, eles passam a ser considerado um objeto de estudo válido para estudar o passado. Então, olha só que interessante. O que era um papel era de fundamental importância, principalmente se ele fosse oficial. E hoje fatos, depoimentos de pessoas mais velhas, tudo isso faz parte da história. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós não damos valor a pessoas que fizeram parte de uma história, mas assim, nem tem o nome dela lá naquele documento, né? Naquela guerra, naquela situação, e a gente nem valoriza. Por exemplo, nossos avós, as coisas que eles nos contam é de fundamental importância para a nossa história, né? Não vai ser só importante as fotos, os documentos da família, por exemplo, também vai ser importante o que os avós nos contam. Então, vocês vão ler agora, né, a página 20, a página 21, a página 22, que fala dos tipos de documento histórico, e vão tentar fazer o exercício da página 23, da página 24 e da página 25, certo? E aí nós depois vamos conversar, né, sobre essas aulas, sobre esse exercício, fazer correções. Então, você precisa ler para poder conseguir resolver os exercícios, certo? Não esqueçam que existem documentos escritos, não escritos e arquitetônicos em toda e em qualquer história. E é com eles que a gente pode ter uma maior valorização das contribuições da história, né? Esse título, Os Sujeitos da História, nos permite entender que todos nós temos nossa história e que fazemos parte da história. Os historiadores procuravam confirmação sobre a história, sobre todo o processo histórico de determinado lugar, de determinada pessoa, através de papéis, né? E principalmente se fossem documentos oficiais. E hoje nós vamos ver no nosso texto, no nosso livro, que todos nós somos a história, fazemos parte da história, né? Com isso,
Por exemplo, os mais velhos, né, nossos avós, nossos bisavós, quando nos contam acontecimentos históricos na nossa cidade, na nossa família. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é um documento escrito oficial, mas são relatos de pessoas que viveram naquela época. Épocas anteriores, né, épocas antes de nós, entendeu? Então, nós temos que levar em consideração esses relatos. Devemos valorizar essas pessoas. Existem pessoas por trás, né, dos acontecimentos históricos, das coisas que nós estudamos. Existem pessoas que nem aparece o nome, mas que foram de fundamental importância para que aquilo acontecesse, né? Tem pessoas que são fundamentais dentro da história, mas a gente não vê seus nomes. É incrível, mas é verdade, né? Então, há muito tempo que foi dada muita importância a documentos. E hoje muita coisa também é importante, certo? Por muito tempo, até o início do século XX, apenas os textos escritos oficiais e autenticados por algum governo ou autoridade eram considerados fontes históricas. Hoje não. Hoje nós temos muitas fontes históricas, né? E que juntas, né, chega a uma determinada descoberta, uma determinada informação sobre aquele lugar ou sobre alguém. Nas primeiras décadas do século XX ocorreu uma mudança nesse pensamento. Que pensamento? Esse, que só os textos escritos oficiais eles eram importantes, né? O que aconteceu foi que outras fontes foram levadas em consideração. Qualquer vestígio deixado por sociedades humanas passou a ser considerado um objeto de estudo, válido para estudar o passado. Vocês vão ver isso no livro, certo? Então, essa noção ela permanece até os dias de hoje. Praticamente tudo que uma pessoa faz, os lugares por onde ela passa, os objetos que usa, eles podem ser considerados uma fonte histórica. Apesar da importância dos documentos escritos, é claro, né? Os documentos escritos têm sua importância, mas agora não só são eles, certo? Alguns documentos, eles são oficiais, atestados pelo governo, e o governo retratam alguns fatos históricos apenas de uma determinada classe social. Seguindo esse pensamento de que hoje tudo que se relata é importante para uma determinada pesquisa histórica, tudo que se retrata de um determinado local, de uma determinada pessoa, os pesquisadores trazem tudo como fonte importante de pesquisa por conta disso, porque hoje a classe social pobre, ela pode ser fonte de pesquisa dos historiadores, ela pode participar da história. E antes, não. Então, a partir dessas fontes históricas, vocês vão ver, né, no livro de vocês, os tipos de documentos históricos. Vocês vão ver os documentos escritos, os não escritos e os arquitetônicos, certo? Como foi dito antes, atualmente qualquer objeto ele pode ser usado para se estudar a história. Qualquer objeto pode ser importante para fazer parte, né, de uma pesquisa da história e se fazer história. E antes, não. Então, de forma que esse estudo não está mais preso e monótono, limitado a apenas uma classe social. E para facilitar a categorização dos objetos de estudo, os historiadores convencionaram 3 grandes categorias, que são essas que eu disse agora, né? Documentos escritos, não escritos e os arquitetônicos.
Com isso, você vai lembrar se na sua história, na sua cidade, a história da sua cidade, a história do Brasil, vocês vão lembrando quais documentos são escritos, quais documentos foram não escritos, quais os documentos arquitetônicos, vocês podem lembrar aí na sua cidade, no Brasil, né? E na medida que forem resolvendo o exercício, vocês vão vendo o que é que vocês realmente aprenderam sobre os sujeitos da história. Não esqueçam, nós fazemos parte da história. Nós também somos história. Certo? Resolvam os exercícios, façam todos com atenção e aguardem a correção na próxima aula, ok? Não esqueçam de sempre acompanhar as correções.